Pense rápido nas últimas eleições. Você ficou feliz com o resultado? Já se pegou pensando como é que tanta gente pode estar tão cega? Como podem não ver o que parece tão óbvio para você? Já sentiu aquele calor subindo numa discussão com um amigo ou parente por causa de política? Já se sentiu impotente diante de tudo isso? E se toda essa raiva, toda essa certeza de que o outro lado está errado, não for o problema principal, mas sim um sintoma? Uma cortina de fumaça que nos impede de ver o verdadeiro fogo? Um fogo que talvez não esteja nas urnas, nem nos palácios, mas dentro da nossa própria mente. Apontar o foco para dentro, para a forma como nossa mente opera em meio ao caos político, é o passo mais difícil e, talvez, o mais importante. E essa dúvida profunda sobre a nossa capacidade de enxergar com clareza não nasceu ontem. Ela nasceu junto com a própria democracia. O primeiro a diagnosticar esse fogo interno, o primeiro a mapear as armadilhas da nossa psique coletiva, foi um filósofo que viveu o auge e a queda da primeira grande experiência democrática do mundo. Há mais de 2.400 anos, um jovem chamado Platão assistiu horrorizado enquanto seu mestre, Sócrates, o homem que ele considerava o mais justo e sábio de todos, foi condenado à morte, não por um ditador, não por um rei tirano, mas por um júri de 501 cidadãos atenienses, uma turba democrática. E foi ali, testemunhando o que considerou um erro catastrófico, que Platão chegou a uma conclusão assustadora que ecoa até hoje. A democracia, em sua forma mais pura, não liberta necessariamente as pessoas do controle. Ela apenas faz com que o controle pareça uma escolha pessoal, uma tirania que se sente como liberdade. Para entender a anatomia da nossa frustração política hoje, para encontrar a raiz da ansiedade que sentimos ao rolar o feed de notícias, precisamos voltar a esse diagnóstico original. Precisamos ter a coragem de olhar para a crítica fundamental que este filósofo fez ao modelo que tanto valorizamos. Olá e seja muito bem-vindo à Academia Viver Bem. Aqui, nós usamos o pensamento filosófico como ferramentas práticas para a sua saúde mental e autoconhecimento. Aproveite essa breve pausa antes do início do conteúdo, deixe sua curtida e se inscreva no canal para que a gente continue trazendo este tipo de reflexão para você. Para começar nossa investigação, precisamos voltar para a antiga Atenas e precisamos encontrar um homem que teve a coragem de ser o crítico mais radical da invenção mais celebrada de sua cidade, a democracia. O nome dele era Platão. Muitos pensam em Platão como um inimigo da liberdade, um elitista. Mas talvez seja mais útil pensarmos nele como um médico genial, olhando para a sua sociedade e diagnosticando uma doença que ninguém queria admitir que existia. Ele viu seu mestre, Sócrates, o homem que ele considerava o mais sábio de todos, ser condenado à morte por um júri popular. Para Platão, aquilo não foi um acidente, foi um sintoma. O sintoma de que a democracia, deixada por si só, não leva à sabedoria, mas ao caos. Em sua obra-prima, A República, Platão não apenas critica, ele propõe um ideal. Ele imagina uma cidade perfeita, a Calípolis. Uma sociedade organizada como uma alma saudável, onde cada parte cumpre sua função em harmonia. Os produtores, artesãos, agricultores, cuidam das necessidades materiais, movidos pelo apetite. Os guardiões, soldados, protegem a cidade, movidos pela coragem. E no topo, os governantes, os reis filósofos, que governam não por desejo de poder ou riqueza, mas por amor à sabedoria e à verdade, guiados pela razão. Essa era a foto perfeita para Platão. Uma sociedade baseada na justiça, onde os mais sábios virtuosos governam. Mas Platão era também um profundo observador da natureza humana. Ele sabia que, no mundo real, as coisas perfeitas não duram, elas se desgastam, se corrompem, e ele descreveu um processo inevitável, uma teoria da degeneração dos governos.
Para ele, a história política era a história de um lento e trágico apodrecimento, começando do ideal e caindo, degrau por degrau, até o inferno. Ele dizia que a aristocracia, o governo dos melhores, ou sofocracia, governo dos sábios, inevitavelmente decairia. Seus filhos, criados no conforto, talvez não amassem a sabedoria como seus pais. Eles amariam a glória, a honra militar. E assim, a cidade se tornaria uma timocracia, o governo da honra. Mas o que acontece com os filhos dos grandes generais? Eles veem que a honra não compra os luxos da vida. Eles passam a amar e a acumular riquezas. O governo, então, se transforma em uma oligarquia, o governo dos poucos e ricos. O critério para governar não é mais a sabedoria ou a honra, mas a conta bancária. A oligarquia, por sua vez, cria uma sociedade dividida, com uma pequena elite rica e uma massa de pobres ressentidos. Inevitavelmente, os pobres se rebelam. E o que eles mais desejam após viverem sobre o jugo do dinheiro? Liberdade. Liberdade a qualquer custo. E assim, nasce a democracia. Para Platão, a democracia é o penúltimo estágio antes do colapso. Ele a descreve como um supermercado de constituições. É colorida, cheia de variedade e aparentemente maravilhosa, porque nela cada um pode viver como quiser. Não há hierarquia, não há um valor supremo além da liberdade individual. O problema, segundo ele, é que essa liberdade ilimitada se transforma em licença. Os desejos se tornam a medida de todas as coisas. O professor teme os alunos, os pais temem os filhos, e a busca por prazer imediato substitui a busca pela virtude. Essa sociedade, embriagada de uma liberdade que não sabe como usar, se torna frágil e caótica. E no meio do caos, o povo começa a clamar por ordem. Por alguém que ponha um fim na bagunça. E é desse clamor que surge a figura mais terrível de todas, o tirano. Ele se apresenta como o protetor do povo, mas uma vez no poder, ele esmaga toda a liberdade para se manter lá. A busca desenfreada por liberdade, para Platão, leva diretamente à mais completa escravidão. É uma visão sombra, mas é a raiz de toda a desconfiança filosófica com a democracia. Mas não podemos parar em Platão, pois seu aluno mais brilhante, Aristóteles, ouviu tudo isso, respeitou o mestre, mas decidiu criar um projeto mais pé no chão. Se Platão era um idealista que desenhava um mapa de uma cidade perfeita, Aristóteles era um biólogo que dissecava e classificava as cidades que realmente existiam. Ele analisou 158 constituições diferentes para entender o que, na prática, trazia estabilidade e o que levava ao colapso. Aristóteles concordava que a democracia pura, o que ele chamava de governo da turba, e a oligarquia pura eram perigosas. Mas ele propôs uma solução, o caminho do meio. O sistema que ele considerava mais estável e prático era a politeia, uma mistura inteligente de democracia e oligarquia. Como funcionava? A chave para Aristóteles não estava em encontrar um governante genial, mas em fortalecer uma parte específica da sociedade, a classe média. Uma classe média forte e numerosa, ele argumentava, é a espinha dorsal de uma nação estável. Eles não são nem tão ricos a ponto de se sentirem acima da lei, nem tão pobres a ponto de estarem desesperados para derrubar o sistema. São eles que mantêm o equilíbrio. Enquanto Platão nos alerta por uma decadência quase inevitável, Aristóteles nos oferece uma receita para a estabilidade, moderação, um sistema misto e uma classe média saudável. A tensão entre o idealismo de um e o pragmatismo do outro marca o início da nossa jornada. Essa tensão filosófica antiga não ficou presa nos livros de história. Pelo contrário, ela explodiu no mundo moderno e hoje vive dentro de cada um de nós. É o conflito que alimenta nossa ansiedade política. E para entendê-lo, precisamos conhecer dois pensadores mais recentes que representam os dois polos dessa batalha. De um lado,
temos a voz da nossa esperança mais profunda, a voz do nosso ideal democrático. É a voz de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, um filósofo do século XVIII, acreditava que a política não deveria ser sobre poder ou dinheiro. Deveria ser sobre algo muito mais profundo: a busca pela vontade geral. A vontade geral não é, ele insiste, a vontade de todos. A vontade de todos é só a soma bagunçada dos nossos desejos egoístas. Eu quero menos impostos, você quer mais subsídios para sua área, outro quer uma lei que o beneficie. Isso é um cabo de guerra. A vontade geral, por outro lado, é o que todos nós, como comunidade, desejaríamos se conseguíssemos silenciar nosso egoísmo e pensar apenas no que é verdadeiramente bom para o corpo social como um todo. É a nossa bússola moral coletiva. Quando nos indignamos com a corrupção, quando sentimos que os políticos não nos representam, quando sonhamos com uma sociedade mais justa e unida, estamos expressando nosso anseio pela vontade geral de Rousseau. É a alma da nossa esperança democrática. Mas, do outro lado do ringue, temos a voz da nossa realidade muitas vezes frustrante. É a voz de Joseph Schumpeter, um economista do século XX. Schumpeter olhou para a política e disse: "Vamos parar de nos iludir. A democracia não é uma busca sagrada pelo bem comum. É um mercado. Nesse mercado político, os políticos são empresários, competindo por poder. Os votos são a moeda. As ideologias e promessas são os produtos na prateleira. O objetivo não é encontrar a verdade ou a vontade geral. O objetivo é vencer a eleição. E para vencer a eleição, você não precisa ser o mais sábio ou mais competente para governar. Você precisa ser o melhor em marketing, o mais carismático, o que melhor sabe vender seu produto para a maioria dos consumidores eleitores." Isso soa familiar? É a descrição exata do navio dos loucos, de Platão, mas com a linguagem fria da economia moderna. E aqui chegamos ao coração do nosso problema. A grande fonte da nossa ansiedade política está nesta lacuna insuportável. Nós temos uma alma que anseia pelo ideal de Rousseau, mas vivemos em um sistema que opera, na maior parte do tempo, segundo as regras de Schumpeter. Nós entramos no debate político esperando encontrar a vontade geral, e damos de cara com um mercado de interesses. Nós esperamos por estadistas e encontramos vendedores. Essa dissonância, esse conflito entre o que a democracia promete e o que ela entrega, é o que nos esgota psicologicamente. E se você achasse que essa lacuna já era grande, a tecnologia digital a transformou em um abismo. É aqui que entra o filósofo contemporâneo Byung-Chul Han. Ele nos diz que estamos vivendo na versão 2.0 da caverna de Platão, a caverna digital. Na famosa alegoria, Platão imagina um grupo de prisioneiros acorrentados no fundo de uma caverna desde a infância. A única coisa que eles conseguem ver é uma parede à frente, onde são projetadas as sombras de objetos que passam por trás deles. Para estes prisioneiros, as sombras não são representações, elas são a única realidade que existe. Um dia, um prisioneiro consegue se libertar. Com muito esforço, ele sai da caverna e, com os olhos ofuscados pela dor, ele descobre o mundo real: as árvores, as pessoas, os objetos de verdade e, finalmente, o sol, que ilumina tudo e dá sentido a tudo. Ele entende que viveu uma vida inteira enganado por meras ilusões. Por um senso de dever, ele decide voltar para a escuridão e tentar libertar seus companheiros. Mas ao chegar lá, ele é recebido com hostilidade e desprezo. Os outros prisioneiros, confortáveis e acostumados com a simplicidade das sombras, acham a sua verdade complexa demais, dolorosa demais. Eles preferem a segurança da ilusão que já conhecem. Hoje, nos nossos feeds de notícias e bolhas de redes sociais, os algoritmos não projetam as mesmas sombras para todos. Eles projetam sombras personalizadas, feitas sob medida para confirmar nossas crenças, inflamar nossas emoções e capturar nossa atenção. O mercado político de Schumpeter encontrou a ferramenta perfeita. A psicopolítica digital, como Han a chama, não nos controla pela força, mas pela sedução. Ela usa nossos próprios desejos e medos e cliques para nos tornar previsíveis e mais fáceis de manipular. Nós nos sentimos livres, escolhendo o que curtir e compartilhar,
sem perceber que cada interação nossa alimenta uma máquina que nos aprisiona em realidades paralelas, tornando o diálogo e a busca pela vontade geral de Rousseau quase impossíveis. Ok, a análise é dura, o labirinto é real e as paredes parecem estar se fechando. Sentir-se sobrecarregado depois de ouvir tudo isso é uma reação normal. Mas a filosofia que nos deu o mapa deste labirinto não nos abandona aqui. Ela também nos oferece a bússola para navegá-lo. O objetivo deste conhecimento não é o desespero ou a apatia, é o fortalecimento. É a passagem da participação inconsciente e reativa para uma participação consciente e serena. Se não podemos consertar o sistema inteiro da noite para o dia, podemos começar consertando nossa relação com ele. E para isso temos 3 ferramentas filosóficas essenciais. Primeira ferramenta, a sabedoria socrática. Conhece-te a ti mesmo. Antes de tentar entender o mundo, Sócrates nos lembra que precisamos entender a nós mesmos. No contexto político, isso significa reconhecer nossos próprios vieses, nossos gatilhos emocionais, nossas sombras internas. O mercado político de Schumpeter funciona explorando nossas reações automáticas, nosso medo, nossa raiva, nossa necessidade de pertencimento. Ao praticar o autoconhecimento, criamos um espaço entre o estímulo, uma notícia revoltante, um comentário provocador, e a nossa resposta. Começamos a perguntar: por que isso está me afetando tanto? É a minha razão falando ou o meu medo? Estou sendo informado ou estou sendo manipulado? Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para a liberdade intelectual. Segunda ferramenta, a moderação aristotélica. A virtude está no meio termo. Aristóteles nos alertou sobre os perigos dos extremos. Hoje, a caverna digital nos empurra constantemente para eles. Os algoritmos premiam o conteúdo mais radical, mais polarizador. A ferramenta aristotélica é a busca consciente pelo caminho do meio. Isso não significa ser isentão ou não ter convicções. Significa resistir ativamente à simplificação. É ler o outro lado, mesmo que desconfortável. É buscar a nuance em um mundo que grita em preto e branco. É nutrir a estabilidade da sua própria classe média interna de pensamentos, em vez de deixar que a oligarquia da certeza ou a anarquia das emoções tome conta. Terceira ferramenta, e talvez a mais poderosa, o foco estoico, a dicotomia do controle. O filósofo estoico Epiteto nos deu a ferramenta definitiva para a paz de espírito em um mundo caótico. Ele disse que a raiz do nosso sofrimento está em confundir o que podemos controlar com o que não podemos. Vamos aplicar isso à política. O que está fora do nosso controle? O resultado final de uma eleição, as manchetes de amanhã, as ações e palavras de políticos e de outras pessoas, a histeria coletiva nas redes sociais. Tentar controlar isso é a receita para a ansiedade e para a frustração. O que está dentro do nosso controle? A qualidade da informação que consumimos, o esforço que dedicamos para estudar um assunto, a intenção e a consciência por trás do nosso voto, a forma como tratamos as pessoas de quem discordamos, a nossa resposta emocional aos eventos, a nossa serenidade. A prática estoica nos convida a focar 100% da nossa energia no círculo do que podemos controlar e a aceitar com serenidade o que está fora dele. Isso não é passividade, é precisão estratégica. É parar de desperdiçar nossa preciosa energia mental em batalhas que não podemos vencer e usá-la para cultivar nosso próprio jardim interior de virtude e clareza. Entender o diagnóstico de Platão, a busca de Aristóteles pelo equilíbrio, a tensão entre o ideal de Rousseau e a realidade de Schumpeter e as armadilhas da nossa era digital, tudo isso não é para nos desencorajar, é para nos equipar. É o conhecimento que nos permite participar do jogo sem sermos um peão. É a sabedoria que nos permite votar com convicção, mas sem sermos consumidos pela ansiedade do resultado. Que nos permite defender nossas ideias, mas sem perdermos nossa paz interior. O objetivo não é se alienar da política,
é se engajar nela de uma forma mais saudável, mais consciente e, sobretudo, mais livre. Livre das manipulações externas e livre das nossas próprias reações descontroladas. E agora eu gostaria de saber de você, depois de toda essa jornada, qual dessas 3 ferramentas filosóficas, o autoconhecimento socrático, a moderação aristotélica ou o foco estoico, você sente que mais precisa praticar no seu dia a dia para lidar com a ansiedade política? Compartilhe sua reflexão nos comentários. Vamos construir juntos uma comunidade de pensamento mais serena. Obrigado pela sua companhia e pela sua atenção.